Mas vamos lá, vamos para os eventos e aí nós vamos comentando. Bora lá, Reinaldo. A tentativa de derrubada do ditador Nicolás Maduro na Venezuela teve início após o autoproclamado presidente do país, Juan Guaidó, e o preso político Leopoldo López irem até a base militar La Carlota, em Caracas, para anunciar o apoio de integrantes das Forças Armadas na luta contra o regime chavista. De acordo com o próprio Guaidó, a ação começou após militares liberarem a saída de López, que está em prisão domiciliar desde 6 de agosto de 2017. O que aconteceu na prática, no entanto, foi bem diferente do propagado por Guaidó. Imagens da rede Reuters mostraram pelo menos 4 veículos blindados. Um deles em chamas, avançando contra pessoas em frente à base, que fica em um bairro de classe média alta de Caracas. Vamos seguir, aí eu falo o conjunto, vai. O presidente autoproclamado da Venezuela, Juan Guaidó, convoca a população para ir às ruas depois de alegar ter o apoio dos militares para a deposição do ditador Nicolás Maduro. Já o líder chavista classificou o movimento como um golpe e convocou também apoiadores a se manifestarem a favor dele. Ao longo de todo o dia, inúmeros confrontos foram registrados na Venezuela, principalmente na capital Caracas. Amanhã é o Dia do Trabalhador e um grande protesto contra o governo está sendo organizado pela oposição. Seguindo, vamos seguir. Reinaldo, o ministro da Defesa do ditador Nicolás Maduro, Vladimir Padrino, afirma que os quartéis estão em aparente normalidade e nega que as Forças Armadas irão apoiar a retirada do líder chavista do poder. Em manifestação, Padrino disse o seguinte, aspas para ele: rejeitamos esse movimento golpista que pretende encher o país de violência. Os pseudo-líderes políticos que se colocaram à frente desse movimento subversivo utilizaram tropas e policiais com armas de guerra em uma via pública da cidade para criar rebuliço e terror. De acordo com o ministro da Defesa, a Força Armada Nacional Bolivariana se mantém firme em defesa de Maduro. Olha aqui, vamos lá. Desde o primeiro dia que começou essa tensão maior na Venezuela, eu falei aqui, e as pessoas de bom senso, e as pessoas que conhecem um pouco a cabeça de militares, e os militares brasileiros responsáveis conhecem a cabeça de militares e de seus congêneres venezuelanos, que não há possibilidade de o Maduro cair, por óbvio, enquanto ele tiver o apoio das Forças Armadas, a não ser que realmente aconteça uma intervenção militar dos Estados Unidos. E aí a situação se complica bastante, porque para que os Estados Unidos intervenham na Venezuela, é necessário contar com o apoio político do Brasil. E as Forças Armadas brasileiras rejeitam esse tipo de intervenção, no que fazem muito bem, porque, de verdade, o Brasil já hoje exerce uma posição de mero subordinado da política americana para a região, que é lamentável, porque demonstra o Brasil se apequenou neste processo, tornou-se mero caudatário, dependente das escolhas dos Estados Unidos, quando o Brasil deveria estar liderando uma solução pacífica que passasse pela eventual deposição do Nicolás Maduro. Aliás, quem já expressou esse entendimento desde o começo foi o general Hamilton Mourão, né? E, por enquanto, é a posição das Forças Armadas. Os Estados Unidos já acenaram com uma intervenção na Venezuela, mas para que isso acontecesse seria preciso, em princípio, contar com o apoio do Brasil, pelo menos apoio territorial do Brasil, o que as Forças Armadas também rejeitam, e aí há outras implicações constitucionais de que eu já trato. Qual é o erro fundamental da oposição venezuelana e deste que se diz presidente Juan Guaidó? O erro fundamental é confiar que vai conseguir depor o Nicolás Maduro apenas com apoio externo. Não, ele tem apoio de uma parcela importante da população, mas ele se fiou na ideia e não descartou a ideia da intervenção americana. O que há de essencialmente errado... Notem, eu não estou fazendo juízo de valor. O Nicolás Maduro é um bandido, é um ditador, um tirano, um asqueroso, que concluiu a obra do Chávez e conduziu a Venezuela ao caos absoluto. Mas aqui eu estou tratando de pragmatismo.
e, digamos assim, de artes da guerra. Né? E olha, nem citei o Sun Tzu ainda, que é uma coisa que as pessoas costumam fazer sempre, mas eu evitarei. Né? Porque é o livro de autoajuda de quem quer falar de questão militar. Né? Sem que se provoque o racha no comando militar, não vai acontecer. Ora, quando o Guaidó apela a forças externas, quando ele passa a flertar abertamente com uma intervenção americana na Venezuela, ele faz o quê? Em vez de dividir as Forças Armadas, ele une. Em vez dele rachar as Forças Armadas, na verdade, as Forças Armadas se unem contra, então, aquele que é visto como uma liderança que acaba procurando e provocando uma intervenção externa na Venezuela, o que sempre, né, a tendência dos militares é reagir a esse tipo de coisa. A menos que seja um país que já tenha entrado num grau de conflagração e de guerra civil, que aí tudo é possível. O que aconteceu hoje, tudo indica, foi mais uma aposta, e a segunda aposta arriscada. É preciso tomar cuidado com esse rapaz. Ele não parece bater muito bem dos pinos. Ele parece não ter a profundidade daquilo que ele está liderando ou tentando liderar. Então o seu Guaidó vai, consegue o apoio de meia dúzia de gato pingado num quartel e diz: iniciamos agora a luta e vamos rachar as Forças Armadas. Bom, o diálogo com a cúpula das Forças Armadas da Venezuela, pelo visto, inexiste. E sem esse diálogo, nada vai acontecer. Até que o Vladimir Quadrino, não chegue para o Nicolás Maduro e diga... Padrino. Oi? Padrino. Padrino, falei Quadrino. Padrino. Até que o Padrino não chegue para o Maduro e diga: acabou, chega, não dá mais. A coisa fica lá. A penúria da Venezuela é uma coisa bárbara. Não é mentira, alguns de esquerda tentam falar: é mentira. Não, não é mentira. O peso médio da população caiu. A fome na Venezuela. A carência no fornecimento de alimentos não é de hoje. O próprio Lula retratou, na sua entrevista, que ainda com Chávez no poder, ele foi a um hotel na Venezuela, um hotel, certamente o melhor hotel que tinha, né, em Caracas, e chegou para o Chávez e disse: Chávez, no hotel em que eu estou não tem leite e não tem ovo. Veja, não tem leite e não tem ovo, Fábio Cuba, para um chefe de Estado. Café da manhã não tem ovo, não tem leite. Ô, Chávez, como é que pode um país não ter leite e não ter ovo? Sinal das escolhas erradas que o Chávez fez. Escolhas erradas em vários níveis. Né? Desde a economia do país, que foi destruída, porque uma economia que ficou excessivamente dependente do petróleo e todo o resto desapareceu. Né? Você não tinha uma agricultura, pelo menos de subsistência na Venezuela, que morreu também, até a marcha rumo à ditadura. Sem diálogo possível com a oposição. Lembrando sempre que o Chávez se inscreve na ordem daqueles que defendem que um presidente eleito pode qualquer coisa e não tem que dar bola para as instituições. Isto existe à esquerda e à direita. Gente que tenta usar as eleições para golpear a democracia. E foi o que o Chávez fez. O Chávez tinha uma liderança, tinha um carisma que o Maduro nem de longe tem. As últimas eleições, a última eleição que reelegeu Maduro foi claramente fraudada. Então é evidente que a situação é de caos na Venezuela. Agora, as forças oposicionistas da Venezuela
tem de procurar se entender de maneira organizada com as Forças Armadas. E mais uma vez ficou evidente que isso não aconteceu. Não aconteceu no grande dia, lembra? Da chegada da ajuda humanitária e tal. O Brasil caiu na pataquada, participou daquela patetada. Não aconteceu ali e não aconteceu desta vez. E desta vez com muito menos gente na rua. Muito, infinitamente menos. Porque aí, do jeito que a coisa foi, era para ser um vamos avançar sobre os quartéis ou os quartéis ficam com a gente. E ele tinha lá alguns gatos pingados de um destacamento. É claro que o Nicolás Maduro, tudo indica, caminha para a queda. O problema é fazê-lo de maneira organizada para correr o menos sangue possível. E até agora não se encontrou esse caminho. O Leopoldo Lopes e a Lilian Tintori, já acho que parece que estão na embaixada do Chile. Já se mandaram para a embaixada, né? Então não aconteceu. Seria um golpe de Estado, os militares depondo o Maduro? Seria. É bom que fique claro. E notem que o mundo com golpe de Estado sempre tem né? Houve o apoio internacional e tal, mas desta vez muito mais discreto do que da outra, né? Agora, não tem outro caminho a não ser o diálogo com as Forças Armadas. Porque é preciso que fique claro que hoje o regime que vige na Venezuela é um regime militar que tem um tirano civil, mas amplamente apoiado nas Forças Armadas, com quem ele divide o poder efetivamente. Eu farei uma ironia aqui, Fábio Cuba. Sim. Também o Maduro achou que uma boa maneira de se eternizar no poder era dividir o poder com os militares. Você me entendeu? Não há nada de novidade nisso para o Bolsonaro, por exemplo. O Bolsonaro aqui não está fazendo rigorosamente... Atenção, eu não estou comparando, porque agora sim, agora alguém pega e fala assim, vai para o Twitter e diz, Reinaldo está comparando Bolsonaro com Maduro. Presta atenção, tira as duas patinhas dianteiras do chão. É para ouvir em pé o que eu estou falando. Que nem aqueles gorilas, que outro dia ficaram em pé. Vocês viram a foto dos gorilas em pé? Então, pelo menos faça como um gorila. Fique sobre duas patas. Antes de sair dizendo por aí, pegar o telefone para fazer fofoca, que eu comparei. Eu estou dizendo que populistas que não querem respeitar as instâncias democráticas, que gostam de atropelar as instâncias democráticas, buscam amparo nas Forças Armadas. Qual é a novidade? Ou o Bolsonaro não militarizou o governo? Graças a Deus, os militares brasileiros têm demonstrado mais juízo do que ele próprio. A situação econômica do Brasil é outra. Ainda que em crise, é outra. Nossa economia é muito mais diversificada. O Brasil tem mercado de capitais, coisa que na Venezuela não tem, nunca teve direito. Portanto, você começa a fazer muita besteira, o mercado dá um jeito de dar uma chacoalhada no governante de turno, falando, te abanca aí ou as coisas se complicam. Mas seguiu o receituário do populismo. De atropelar instituições. De dar murro na mesa. De fazer o que bem entende. De usar o poder para punir adversários. Né, Weintraub? Vamos falar de você daqui a pouco. Né? Quando a mediocridade sobe a cabeça, realmente é um problema. E aí você tem esse quadro de crise.
E a oposição, em vez, então, de buscar se organizar e se organizar direito e fazer a coisa certa, vai na base do improviso e do atropelo, como faz esse rapaz, que saiu da obscuridade, ninguém nunca tinha ouvido falar desse Guaidó. Um dia ele pegou a bandeira e disse: sou o presidente. O regime venezuelano é asqueroso. Países, mundo afora, incluindo o Brasil, disseram: tá bom, ele é o presidente. Agora, para ser presidente, não basta se declarar presidente. Objetivamente falando, ninguém preside um país contra as Forças Armadas. Mas também não pode fazê-lo como mero boneco de ventríloco das Forças Armadas. Nenhuma dessas coisas dá certo. O que eu quero dizer, ele não se organizou nem institucionalmente. O que há de ruim aí é que a crise sobe muitos degraus agora. É possível que aumente a fissura nas Forças Armadas? É, porque evidentemente as Forças Armadas agora elas foram feridas. Houve sim uma fração pequena ainda, mas houve uma fissura ali. Pode acontecer duas coisas. Ou essas Forças Armadas se grudam ainda mais no Maduro, ou ao tentar punir rebeldias, então aí você tem o risco de um levante. Vamos ver o que vai ser. De qualquer modo, aumentou brutalmente a chance de um banho de sangue. A menos que se use o que eu diria assim, que se consiga usar o que é difícil ali. Não sei se vocês se lembram, quando Honduras, depois o Manuel Zelaya, simplesmente pegaram o Manuel Zelaya, tiraram e botaram ele fora do país e falaram: não volta mais. Acabou, você está fora. Né? Não parece ser fácil fazer isso na Venezuela. As Forças Armadas venezuelanas são maiores, a terceira Força Armada do continente, só perde para Brasil e Colômbia. E tem uma fatia das Forças Armadas bastante profissionalizada, do ponto de vista técnico. Então não é simples assim pegar... As potências internacionais se manifestaram, os Estados Unidos, obviamente, apoio, a Rússia chamando de tentativa de golpe de Estado. Vamos ver o que o Brasil, os brasileiros andaram dizendo. Vamos lá. Reinaldo, o presidente Jair Bolsonaro declara apoio ao povo venezuelano e ao autoproclamado presidente do país, Juan Guaidó, e diz que acompanha com bastante atenção o que ocorre no país vizinho. Em nota divulgada hoje à tarde, o Palácio do Planalto reafirmou a defesa de uma transição democrática. Bolsonaro disse: o Brasil está ao lado do povo da Venezuela, do presidente Juan Guaidó e da liberdade dos venezuelanos. O Brasil se solidariza com o sofrido povo venezuelano escravizado por um ditador apoiado pelo PT, PSOL e alinhados ideológicos. Apoiamos a liberdade desta nação irmã para que finalmente vivam uma verdadeira democracia. É um despropósito. Deixa eu dizer uma coisa. Até quando vai povo sofrido, venezuelano, escravizado pelo ditador, vai. Agora, quando entra apoiado pelo PT, pelo PSOL, alinhados... Pensa. Que importância tem hoje o apoio do PT? Não, eu acho lamentável que o PT apoie o Nicolás Maduro. Agora, que importância tem esse apoio? Se o PT retirar o apoio do Maduro, Maduro cai? Quer dizer, você está usando uma questão grave da Venezuela para fazer política interna. Não que não possa, notem, não que não possa, mas não numa nota. Isso é uma nota oficial? Nota oficial. Nota oficial, o Brasil tem que se colocar, meu Deus do céu, tem que se colocar como líder da América do Sul,
como o país mais importante da América Latina. Só faltou criticar a dona Maroca aqui. Não faz o menor sentido isso. Não é, definitivamente não é o caminho. Né? E há pouco, o Bolsonaro deu uma entrevista ao Datena. Só precisava ver o que me passaram, precisa ver se as aspas são essas mesmo, dizendo que ele estava, eventualmente, descartando, parece, uma intervenção brasileira, militar, mas dizendo que, em eventual apoio a alguma ação americana, teria que consultar o Conselho de Defesa. Tal. Tem sim, né? Se foi isso mesmo. Agora, deixa eu dizer uma coisa para o presidente, caso não se lembre, que qualquer intervenção brasileira, inclusive cessão de território para atuação de forças estrangeiras, precisa contar com a permissão do Congresso Nacional. Não é um ato unilateral. Unilateral, ou melhor, não é um ato monocrático. Certo? Sem autorização do Congresso, nada disso pode ser feito. E eu duvido que ele conseguisse essa autorização hoje. Né? E também é preciso ver, obviamente, se o Brasil tem condições de entrar em guerra. Tem? Reinaldo, agora há pouco o presidente escreveu na internet: a situação da Venezuela preocupa a todos, qualquer hipótese será decidida, e aí em letras maiúsculas, exclusivamente pelo presidente da República, ouvindo o Conselho de Defesa Nacional, exatamente sobre esse assunto. Não é exclusivamente, tire a caixa alta daí. É pelo Congresso, a menos que resolva dar um golpe na Constituição. Não há possibilidade. Atenção, o Brasil precisa, o presidente da República precisa de autorização no Congresso até para celebrar a paz. Quanto mais a guerra. E o presidente também postou duas fotos no perfil dele. Uma do ditador Nicolás Maduro ao lado do deputado Ivan Valente e do senador Randolfo Rodrigues, e outra do Nicolás Maduro com o ex-presidente Lula, e postou apenas a foto com 3 coraçõezinhos em cima. O quê? Né? É isso. Bom, você vai encontrar foto. Veja, o PT apoia, sim, o governo Maduro, que fique claro, é lamentável, é detestável que assim seja. Agora, você vai encontrar foto do Lula com tudo quanto é chefe de Estado em todos os lugares. Você vai encontrar foto do Lula com o Bush. Inclusive, aquela vez que o Bush veio aqui, que eu falei para ele que era preciso contar o ponto G das nossas relações. Aí o Bush ficou escutando. Meses atrás foram divulgadas umas fotos aí também, né, do presidente. Meses atrás foram divulgadas umas fotos aí do presidente com sujeitos suspeitos, né? Ah, sim, claro, não. O Bolsonaro se encontrou só com gente decente, com gente do bem. Tem foto dele com um miliciano. Não tem? Aí disse, um monte de gente tira foto comigo. Né? Então, insisto, não faz sentido ficar fazendo picuinha, né? Inclusive o Bolsonaro faz política interna muito mal. O Randolfo Rodrigues hoje, que é líder da minoria, que é da rede, o Randolfo Rodrigues hoje, ele está ali a um pé da direita. Olha a confusão que está no meio ambiente. O Randolfo Rodrigues até agora nem se manifestou. O Randolfo Rodrigues está mais interessado em pegar no pé do STF do que outra coisa. Né? Então, não faz sentido ficar hostilizando o Randolfo Rodrigues, que é quase um aliado do bolsonarismo. Foi o braço direito da eleição do Alcolumbre no Senado. Né? Tá tudo errado. Tá tudo errado. E, Reinaldo, aquela manifestação do presidente sobre o PT e o PSOL
Não foi uma nota oficial, foi uma postagem no perfil mesmo do presidente. Ah, o perfil do presidente. Bom, seja também. Mourão falou o quê? O vice-presidente da República afirma que a tentativa de depor o ditador Nicolás Maduro na Venezuela é irreversível. O general acompanha ao lado do presidente Jair Bolsonaro os desdobramentos no país. Mourão disse: não tem mais volta, as pontes foram queimadas. A presença de Juan Guaidó e Leopoldo Lopes liderando o movimento na rua demonstra que foram para o tudo ou nada. Ninguém faz isso se não tem uma carta na manga. Parece que não tem, né, general? Parece que não tinham. Tanto é que o Leopoldo Lopes já está fora de lá. Agora, que a situação caminha para o irreversível, aí sim. Irreversível no seguinte sentido: não tem mais chance de composição agora. Né? E acho que no fim da história o Maduro cai. A questão é ter escolhido o caminho mais difícil, aquele caminho que vai derrubar mais sangue. Ainda tem mais coisa, né? Vamos rapidinho, vamos esgotar isso aqui antes do comercial. Fábio Cuba, me segura pouco, vai. Asilo na Embaixada Militar. Vamos lá, Reinaldo. O presidente Jair Bolsonaro concede asilo político para 25 militares venezuelanos que desertaram ao longo do dia. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, a informação foi confirmada pelo porta-voz da presidência, general Otávio do Rego Barros. Ok, acho que, enfim, é isso. Tem que conceder mesmo e tal. Ah, o Ernesto Araújo. Opa, aqui nós temos um pensador. O ministro das Relações Exteriores do Brasil afirma que é positivo que exista um movimento de militares venezuelanos a favor do autoproclamado presidente do país, Juan Guaidó. Hoje, o chanceler falou sobre o assunto após uma reunião em Brasília com o ministro do Exterior da Alemanha. Ernesto Araújo disse: precisamos ver a dimensão disso e o Brasil, desde o começo, apoia o processo de transição democrática. Ok, e Rússia e Estados Unidos, rapidinho. Os Estados Unidos e a Rússia se pronunciam a favor de lados opostos em meio ao conflito na Venezuela. A Casa Branca declarou apoio total ao autoproclamado presidente venezuelano. Já o Kremlin acusa a oposição ao ditador Nicolás Maduro de usar a violência em mais um capítulo da crise política e humanitária na Venezuela. Olha, em um dos tweets, o Vladimir Padrino afirma que um coronel de um destacamento da Guarda Bolivariana foi internado com um tiro no pescoço. Então, não é exatamente um movimento pacífico. Né? A melhor coisa para o povo venezuelano, evidentemente, seria o Padrino dar um pé no traseiro do Nicolás Maduro. Mas parece que isso ainda não está tão perto de acontecer.